seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje a respeito de drogas, a liberação, a dependência. E está aqui conosco o nosso convidado, irmão Bernardo, o nosso fradão. Irmão Bernardo, no programa anterior, nós deixamos um gancho a respeito dessa dependência dessas drogas que são inúmeras. Uma pergunta, o que é uma dependência química? Dependência química, como a própria Organização Mundial de Saúde define, é uma doença de fundo espiritual, incurável, é progressiva e é fatal. É uma doença de fundo espiritual, incurável, progressiva e fatal. Isso no que se refere à dependência química das várias drogas, maconha, cocaína, etc., né? E ao alcoolismo. E quais são as causas dessa doença? Dá para a gente citar uma Dá, ou outra? eu te diria assim, as causas dessa doença são a falta de sentido da vida. Esses quase 40 anos trabalhando com as pessoas, eu me sinto autorizado a dizer que grande parte dessa falta de sentido da vida, ela tem origem no ventre materno, durante a vida intrauterina. É comum que durante a gravidez, o casal, ou a mãe às vezes, experimente desconforto, experimente dificuldade financeira, dificuldade quanto à moradia, N dificuldades, né? E num dado momento, numa dificuldade dessas, ela pode ter pensado assim, puxa, eu queria dar o melhor para essa criança podia ter esperado mais. Isso é uma rejeição. E a partir daí o senhor acha... Se aquela criatura que está sendo gerada naquele ventre materno tem toda essa sensibilidade, uma sensibilidade muito, muito fina, que normalmente não agride uma outra pessoa, mas se ela tem esse tipo de sensibilidade fina, uma sensibilidade X, vamos dizer assim, não é? Ela é atingida por essa rejeição e quando houver uma oportunidade ela vai manifestar essa autoagressão por causa da rejeição. E a partir do momento que a pessoa começa a usar algum tipo de droga, nós já conseguimos identificar que essa pessoa é um usuário ou mesmo já é um dependente? Se consegue, sim. Se consegue porque é a mudança de comportamento. E é muito rápida a mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mudança no horário, mudança nos hábitos alimentares, sendo relaxado com a própria roupa, com suas próprias coisas. Se ele estuda, ele vai deixar isso em segundo lugar. E ele vai colocar em primeiro lugar tudo aquilo que se refere com a droga. Então, não interessa mais família, não interessa mais ninguém, só interessa o grupo. A mãe percebe muito rápido que tem alguma coisa que não está bem. Mas eu não sei por que as mães têm medo, né? Não querem sentir dor, então ficam se enganando, dizendo, não, mas com meu filho não é porque está acontecendo isso, não, mas quem sabe é uma gripe, não, quem sabe é não sei o que, mas no fundo do coração, a mãe sabe que ela tem um filho que está usando droga, que está bebendo. A mãe sabe disso. Mas não toma uma posição até porque não quer se machucar? Exatamente, exatamente. E porque tomar uma atitude significa eu vou ter que... tomar uma posição. Comigo também, tomar uma posição. Né? E me colocar diante da situação, para lá, para cá, faço isso, faço aquilo. Isso supõe mudanças comportamentais da família também. Então a família vai deixando porque não quer mexer com a coisa, não quer sentir dor, né? Deixa. Então se olha o dependente com ele sendo o problema. Ele não é o problema. Ele é o sinal de que existe um problema. É a ponta do iceberg, como se diz, não? Mas ele não é o problema, o pior. O problema principal é a família. Por isso, o primeiro socorro é para a família, não é para o dependente. Mas e quando e por que a pessoa decide parar? Como diz no char, não chegou ao fim do poço Ela mesmo? chega no fundo do poço. O fundo do poço é um processo natural. O indivíduo chega no fundo do poço
como consequência da droga. Porém, se ele vai chegar naturalmente, quando ele chegar lá, ele está comprometido mentalmente, comprometido com a saúde, e às vezes o estado de apodrecimento humano, vamos dizer assim, é tão grande que a única coisa que ele faz é rezar para morrer logo, que aí não sofre ele, não sofre a família. Porém, se a família frequenta um núcleo de apoio, seja um núcleo de apoio nosso, da CCEV, não é? Seja um núcleo de apoio, por exemplo, de Al-Anon, seja um núcleo de apoio de Nar-Anon, onde não tem o nosso núcleo, seja um núcleo de apoio para familiares de narcóticos anônimos, NA, não é? Se ela não procura um grupo de apoio para fazer o seu dependente querer ajuda, a coisa vai ficar ruim. Mas ela pode procurar um grupo de apoio e aprender o que fazer para levar o dependente a pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda. Por quê? Porque a família vai aprender a precipitar o fundo do poço. Esse fundo do poço vai acontecer antes. E ele vai sair em condições de dar sequência na vida depois. E hoje nós estamos vendo na mídia diversas drogas. Todo dia surge uma droga nova. Nós queremos saber qual que é a porta de entrada. Essa é a porta de entrada para uma vida de dependência? Como é que se faz um dependente? Isso. Como é que se fabrica o dependente? Como se fabrica? Aquelas mamães que por nada, entende? Logo dá um xaropinho, e a maioria dos xaropes tem álcool, entende? Aquele é gostoso. As famílias que acham bonitinho molhar a chupeta da criança na cerveja, na bebida e põe na boca porque ela faz careta. Só que aquilo, para um adulto, precisa uma dose. Para a criança, algumas gotas fazem o efeito. E essa criança vai se sentir bem com aquilo. Lá na frente, ela vai associar esse bem-estar com algo. Quer dizer, algo inconsciente, mas está dentro. O cérebro dela sabe que aquilo resolve problemas, sabe que aquilo ameniza as dores. Então ela vai fugir por aí. Começa assim, não é? Outras vezes começa dentro de casa, porque a família bebe, a família usa, não é? Isso. Outras vezes eu já ouvi pais, por exemplo, ouvi pais há pouco tempo, gente inclusive que é de igreja e tudo mais, né, ativo na igreja. Não, meu filho, meu irmão, meu filho só usa maconha, mas a maconha é normal, maconha não quer dizer nada, e a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é, porque eu já recebi gente comprometida pela maconha que você não tem mais o que fazer. A gente pode dizer que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas? É uma porta de entrada. E o senhor colocou também da necessidade de buscar esses órgãos de apoio a partir do momento que identifica. A CCEV, no início, ela fazia um trabalho totalmente gratuito e essa pergunta, esse trabalho ainda é gratuito? Porque essa é uma das dificuldades, eu acredito que as pessoas vão colocar logo de imediato ao Os núcleos de apoio, nenhum deles cobra nenhum centavo. É tudo gratuito? Tudo gratuito, mas o que tem? Tem uma particularidade. No grupo de apoio, normalmente tem um momento da reunião onde passa uma sacolinha. Essa sacolinha é uma questão de corresponsabilidade. Que no final das reuniões, normalmente se tem um cafezinho, um chazinho, uma bolacha, uma confraternização, etc. E isso daí é o próprio núcleo que tem que manter. Dependendo da situação do dependente, ele pode precisar de uma internação, num caso extremo. Né? Pode precisar de uma internação. E às vezes a família não está preparada. E se o núcleo tem esse pequeno caixa, esse pequeno caixa, não é? Tem como ajudar a manter a coisa. Que tem custo. Lógico. O senhor na CCV começou um trabalho que era um processo de 9 meses para a recuperação. Esse trabalho ainda é de 9 meses? E por que 9 meses? O trabalho é de 9 meses porque tem uma mística por trás, não? E também tem todo um dado científico aí atrás. Eu vou falar mais da mística, porque assim, o lado científico implicaria em parecer de psicólogo, psiquiatra, e eu vou entrar num campo que eu não posso entrar, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas, misticamente, os 9 meses seriam um novo nascimento. Quer dizer, Deus precisa de 9 meses
para refazer essa pessoa. Como não é uma doença psicológica, deixa sequelas no psiquismo. Não é uma doença física, deixa sequelas no corpo, né? Deixa uma série de sequelas no indivíduo. Mas ela não é uma doença que pode ser tratada e o problema ser resolvido por um psiquiatra, um psicólogo, não. Eles ajudam muito a tratar as sequelas. Mas o fundo desta doença é espiritual, então precisa de uma espiritualidade para isso. É uma espiritualidade. Essa espiritualidade, para nós, ela tem uma divisão. Os primeiros 3 meses o indivíduo aprende que ele é gente, que ele é ser humano, que ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem que trabalhar com ele. Ele tem que trabalhar com os monstrinhos que ele tem lá dentro. Nos segundos 3 meses, ele aprende que ele vive numa sociedade, que ele vive com pessoas, que ele tem limites, que ele tem deveres, não é? E na terceira parte de 3 meses, é onde você reforça a espiritualidade. Por quê? Isso tudo baseado no grande mandamento. Amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Na prática, começo me amando o meu próximo e nessa relação, Deus que é amor se faz presente. Precisa 9 meses para fazer isso. De quando em quando nós ouvimos propostas do governo municipal, estadual, ou mesmo a nível nacional, de internar os dependentes, retirando da Cracolândia, levando para alguma clínica especializada, alguma coisa assim. Essa questão de levar alguém à internação dá resultado? É por aí que a coisa anda? Internação compulsória não funciona, depende da vontade. Eu gostaria que o senhor repetisse isso. Internação compulsória não funciona. A Eu tenho que tem que contar querer. com vontade. Ah. O indivíduo é livre. Internação compulsória significa interferir nessa liberdade. Se o indivíduo, tem muito indivíduo que está na Cracolândia e é consciente do problema e ele sabe aonde ele vai chegar. Mas ele quer chegar lá, ele quer pagar para ver. Ele é livre. Ele é livre. E a liberdade, Deus também respeita. Deus não tira o revólver da mão de ninguém que quer se suicidar. Aí faz valer o livre-arbítrio da pessoa. O trabalho devia ser assim, conscientizar as pessoas. Tá? Ter uma escola pública de qualidade, e não essa enganação toda que chamam de escola. Porque o indivíduo vai para uma universidade, o indivíduo não sabe ler e escrever, e chega numa universidade. Como? Não sei, mas chega. É fruto da escola pública. Né? Então, se eu não tenho educação na escola, formação na escola, eu vou ter uma sociedade apodrecida. Está aí o resultado. O canabidiol, que é um princípio ativo da maconha, está sendo muito falado porque ele pode ser um processo de tratamento para a saúde. Eu quero saber, e nós todos de casa também queremos saber, qual que é a sua opinião sobre isso. Mas logo mais nós estaremos falando a respeito desta pergunta, que é tão importante. Você quer saber também. Se você está gostando do nosso programa, fique conosco, é só curtir e se inscreva no nosso canal para que nós possamos dar continuidade a esse tema. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir. Preste atenção. Um plano silencioso e sorrateiro ameaça todas as famílias brasileiras. E você precisa se posicionar. De um lado, o caminho sombrio dos que querem liberar as drogas, colocando em risco o futuro de nossos filhos. Eu não teria nenhuma dúvida de que descriminalizar a maconha é positivo. Também no caso da cocaína, a minha maior preocupação não é com o usuário e eu não estou preocupado quanto de mal ela faz. Do outro, a esperança dos que querem ver a juventude sonhando
e lutando por um mundo melhor. Olha a proposta que o ministro do Supremo Tribunal faz. Uma experiência de 10 anos. 10 anos destrói a sociedade, destrói o país. Agora ou vencer essa batalha, ou vencer. Não tem perder. Afinal, de que lado você está?